Vamos agora trabalhar com a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela só pode ser chamada de primeira revolução industrial. Por quê? As demais, a segunda e a terceira, são revoluções técnico-científicas. A primeira revolução industrial, ela não tem fusão entre técnica e ciência. A primeira revolução industrial tem uma nítida separação entre quem produz ciência e entre quem produz técnica. Ou seja, quem desenvolve a técnica é a classe empresarial, a famosa burguesia. E essa burguesia não tinha acesso ao conhecimento científico. Conhecimento científico que era restrito à igreja, à nobreza. Por isso, a revolução só é chamada de Revolução Industrial. A primeira revolução ocorre entre a segunda metade do século XVIII, 1750, até a primeira metade do século XIX, 1850. Foi uma revolução essencialmente inglesa. Ela ocorre na Europa Norte-Ocidental? Sim, mas ela ocorre sobretudo na Inglaterra. A sua base energética é o carvão. Não esqueça nunca que base energética é sempre a fonte primária de energia mais consumida. Então, no caso da primeira revolução, é o carvão mineral, abundante inclusive na Inglaterra. A primeira revolução industrial, ela ocorre na Inglaterra por quê? Quais são os motivos que levam ao desenvolvimento da primeira revolução naquele espaço? Primeiro, pelo que acabamos de falar, pela riqueza natural. A Inglaterra é um país rico em energia, em carvão mineral. Segundo, durante o período do mercantilismo, a burguesia inglesa acumulou muito capital. Foi a burguesia que mais conseguiu acumular capital com o comércio colonial. Terceiro, a burguesia inglesa chegou ao poder bem antes do que as demais europeias. Em 1688, nós temos uma grande revolução na Inglaterra, conhecida como Revolução Gloriosa, na qual a burguesia inglesa finalmente chega ao poder, retirando gradualmente o poder da nobreza. Isso é muito importante. Quando a burguesia inglesa chega ao poder, ela começa a desenvolver políticas no sentido de promover a industrialização da Inglaterra. Se você observar, na França, a burguesia francesa só chegará ao poder 100 anos depois, na Revolução Francesa, em 1789. Então, o que é interessante a gente perceber que o acesso ao poder por parte da burguesia inglesa fez com que o processo de desenvolvimento econômico se acelerasse. E ainda por último, temos também as grandes transformações geográficas que a Inglaterra passa naquele período ali do século XVIII. A Inglaterra vivia um período conhecido como cercamento dos campos, os enclosures, nos quais muitos camponeses ingleses foram expulsos das terras onde eles trabalhavam pela nobreza. E as cidades inglesas ficaram abarrotadas de trabalhadores ingleses que agora oferecem sua força de trabalho extremamente barata para as indústrias que surgem a partir ali de meados do século XVIII. O interessante a gente perceber é que surge então um famoso exército industrial de reserva. Essa é uma expressão muito utilizada pela geografia. Exército industrial de reserva, o que é isso? É quando você tem uma grande quantidade de trabalhadores disponíveis, desempregados, buscando trabalho. E é lógico, se essa oferta de trabalhadores é grande, os salários tendem a ficar baixos. O interessante então perceber que quanto mais camponeses migravam do campo para a cidade, mais a burguesia lucrava com esses baixíssimos salários. Aliás, lucravam com as péssimas condições de trabalho na Revolução Industrial. Condições de trabalho que chegavam a 14 horas, 16 horas de trabalho por dia, utilização de crianças nas fábricas, mulheres ingressaram no trabalho para aumentar a renda familiar. O problema é que o ingresso delas reduziu ainda mais o salário dos trabalhadores. As condições de trabalho nas fábricas eram terríveis, muitas fábricas sem banheiros, sem ventilação, ambientes insalubres, alta periculosidade. Todas essas condições mostravam como a burguesia industrial inglesa tinha poder
sobre a classe trabalhadora operária que surgia naquele momento.